dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Sejam muito bem-vindas cá ao meu canal. E o vídeo de hoje é uma provocação. Vamos falar sobre Nuke Solution, sobre solução nuclear, se realmente nós podemos acabar com as favelas usando bombas, como diria o Figueiredo em sua piada sobre como acabar com as favelas. Por que eu pensei nessa provocação? Não, claro que eu defendo isso, tá? Mas eu vi o. São dois motivos. Primeiro, eu voltei a usar o Twitter, depois de muito tempo. Não deixarei para ninguém seguir. Aliás, para as pessoas seguirem, não deixarei. Porque eu acho. Eu não gosto do Twitter, não gosto. Eu criei uma conta lá por forças maiores. Aliás, voltei a usar por forças maiores. E. E porque eu vi no Twitter, eu vi um fio mostrando as favelas como seriam se fossem urbanizadas devidamente. Se houvesse planejamento, e aí a pessoa pegou o Photoshop e colocou é, as casas pintadinhas, terminadinhas, rebocadas, com tinta bonita, as ruas bem feitas, arborização. E o outro motivo foi o debate entre Arthur Mamãe Falei, Arthur Duval, e o tal do MC Smith, ou MC Smith, e assim eu chamaremos. Por quê? Porque ele se chama né, assim, né, MC Smith. E, assim, eu nunca vi... Primeiro que eu não gosto, tá? Vamos falar desse debate, nesse momento, porque me chamou a atenção. Eu não gosto do Arthur Duval, mamãe falei, eu não gosto, eu não sou de acordo com o liberalismo defendido pelo próprio. Eu não sou simpatizante, nem um pouco, tá? Nem um pouco, do movimento Brasil Livre, MBL. Para mim, esse movimento é um bando de oportunistas, trambiqueiros, políticos, tá? Tô falando tramicagem política mesmo. Sacanas, ardilosos, duas caras. Eu falei oportunistas, né? Acho que eu falei. E, e o Arthur Mamãe Falei, ele não me agrada, não. Não me agrada nem um pouco. Aquele gradualismo político do cara achando que vai salvar o Brasil, que vai mudar tudo. E o tal do MC Smith é um sujeito que eu nunca vi na minha vida antes. Eu nem sabia da existência desse cidadão. Porque eu não acompanho funk, eu não acompanho até. Eu não sabia a diferença entre Gordão da XJ e MC Rian. Pra mim eram a mesma pessoa. Eu não sabia que ambos eram pessoas diferentes. Então, cara, não é que eu sou ignorante sobre, é que eu não perco meu tempo vendo sobre celebridade, vendo farsas, né? Porque esses funkeiros, MCs de funk, divulgadores de jogo do Tigrinho, etc, etc, de casa de aposta, são farsas, são farsas. Assim como as mulheres que ficam vendendo conteúdo pornográfico nesses OnlyFans da vida também, é tudo falsidade. Esse pessoal não é rico, esse pessoal não é milionário conforme eles aparentam. Aquilo é uma máquina de propaganda dos seus agentes que precisam vender isso como estilo de vida para que mais pessoas adentrem e consumam esse perfil de conteúdo e não só consumam, como também passem a participar da produção. Isso de forma voluntária. A pessoa então entra ali achando que vai ficar rica, começa a fazer funk achando que vai ficar rico, começa a divulgar jogo de tigrinho achando que vai ficar rico. Só que os carros que usam para pousar ali são carros alugados, muitas das vezes, ou nem mesmo alugados, são carros assim que são emprestados ali pelos seus agentes, são dados de presente, mas depois os mesmos retomam aquilo dali, porque arcar com aqueles, enfim, não é barato. Chega um momento que passa a fama, que vai usar qual dinheiro ali para arcar com os bens. A fama é toda passageira desses caras, né? Desse pessoal todo. Dessas. Eu não quero usar termos aqui que vão me complicar no YouTube, mas essas prostitutas que têm contas aí nessas plataformas, entre aspas, plataformas, né? Tem prazo de validade.
não, não serão pessoas aí olháveis, ouvíveis, escutáveis, não sei, palavras inexistentes cá sendo usadas, mas não são pessoas que você vai acompanhar o resto da tua vida. São pessoas que possuem esse prazo de validade como qualquer pessoa. Alguém lembra da tal da feiticeira? Ou aqueles ícones dos anos 90, loira do Tchan? Ninguém mais lembra. É. MC de funk, subcelebridade, vendedora de tiguinho, é a mesma coisa. Então, não acompanho esse pessoal nem a pau, não perco tempo da minha vida. E quem acompanha, simplesmente não me importo, tá? Não ligo, não dou a mínima importância. É assim, o que me chamou a atenção nesse debate foi que esse tal de MC Smith ele é um notório defensor do favelismo. Mas porque ele se beneficia disso como produto. Ele vende o produto de ele próprio. Ele próprio produto. Ele se vende como um expoente de uma expressão cultural que é a favela. A expressão cultural, não. Uma expressão cultural, uma forma de cultura. A gente analisar a cultura conforme as organizações humanas e afins, não um termo cultura próprio. Vamos falar cultura, distinção, cultura, natureza. Não, vamos utilizar o termo cultura como uma formação de caráter humano, próprio, singular, em forma de povo, vamos supor. Igual como a gente vai falar dos povos Nazca, que são anteriores ao Império Inca, sabe, as linhas de Nazca lá em Peru, você pega toda aquela construção das linhas de Nazca e você fala que aquilo são elementos da cultura Nazca, entende? Aí tu fala cultura Nazca, então é uma cultura anterior à cultura Inca. Mas vamos usar esse termo para atribuir a ideia de cultura da favela, certo? Então, ele se vende dessa forma. Não só ele. Os demais funkeiros, eles descobriram que somente o funk não basta, é necessário defender o produto também. Então, criou-se aí o imaginário de que o funk é uma coisa linda, maravilhosa, que representa a vida das pessoas da favela. Quando, na verdade, o funk ele é apenas uma expressão material dos desejos carnais do ser que nada tem a ver, de fato, com o que é o ser ali incutido na favela. Vamos supor, eu não posso reduzir um sujeito, ser humano, àquilo que ele pratica entre quatro paredes com uma prostituta. Mas a música funk majoritariamente é sobre ostentação, sexo com prostitutas, sexo casual, o que mais? Qualquer coisa relacionada a sexo. Eu sei, mas eu acredito piamente que a vida de sujeito que mora na favela não seja baseada somente em sexo, né? Não tem aquela piada que conta quando o casal tem muitos filhos, aí dizem que o casal não tem televisão, que é uma coisa absurda, literalmente falando, mas que é até engraçado, né? Do ponto de vista do humor é engraçado. Porque o casal não tem como se distrair, então eles passam o resto do dia. Perdão. Passam o resto do dia ali fornicando. Ou fornicando não, às vezes é casado mesmo ali, enfim. Tem essa piada e etc. Né? Não quer dizer que a vida do morador da favela não tenha o sexo ali presente, não tem as garotas fazendo sexo desde os 13 anos de idade em bares funks. E, aliás, não é só em favela que isso acontece. A gente tem essa visão errática também de achar que é só favela. Né? Vai falar da problemática dos bailes funks, ele cita isso daí. Parece que é só pobre que perde a virgindade antes dos 15 anos de idade. Mas não, isso também existe fora do contexto de favela, de contexto de subúrbio. Isso também existe na classe rica. Lá, tu põe a tua filha na escolinha, aí encontra o moleque lá, enfim, existe, tá? Infelizmente. Mas, o ponto que eu quero dizer, nós não podemos reduzir o ser àquilo que ele pratica, ou aquilo que lhe existe. Eu vou usar um outro exemplo, que é a música sertaneja caipira. Eu sou um grande consumidor de sertanejo caipira. Eu gosto bastante de Vieira, Vieirinha, Tião Carreiro, eu gosto muito, Milionário José Rico também. Então, não escuto tanto quanto os demais, mas eu gosto bastante do Tonico e Tinoco. Zilizalo também, eu gosto bastante, bastante. A poética deles, eles têm uma música que é bem engraçada também, cara. Qual é o nome? Enfim, o álbum deles que é preto, assim, Zilizalo também, de 72. E qual mais, cara? Tem, assim, que eu escuto. Eu escuto Almir Sater, eu gosto bastante do Renato Teixeira também. Enfim, são vastos. Eu sou um grande admirador da Helena Meirelles.
Entende? Entende. Enfim. Eu acho ela genial. Mas além do sertanejo, eu também escuto polca esporadicamente. Eu escuto as guaranias paraguaias. Enfim, eu tenho uma vastidão em gosto de música regional. E ainda mais porque eu sou caipira. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho esse contexto da caipiricidade. Vamos falar assim, bonito, né? Bonito falar caipiricidade. Eu sou um caipira, por mais que eu tenha nascido no subúrbio urbano da cidade de Campo Grande, eu tenho diversos elementos ali que me convém a dizer que eu sou caipira. Talvez eu tenha perdido muito do meu sotaque. Eu nunca saí daqui, mas eu perdi meu sotaque porque eu tomei muita influência falando de. Eu ouvia muito youtubers e afins, aí eu peguei dialeto paulistano, eu ouvia muita coisa antiga também. Eu peguei, né? Peguei influência da fala antiga, por isso às vezes eu falo porcaria, eu falo porcaria. Às vezes sai disso daí, eu me forço a falar porcaria também. Pra eu parecer mais normal falando, né? Porque eu pego muita influência quando de fala alheia. Eu acabo imitando a fala das pessoas sem que eu perceba, sem que eu veja. E isso me foi um grande mal. Eu acabei perdendo um elemento meu que deveria ser preservado, que é o sotaque. Mas eu posso me dizer como caipira. Eu consumo, então, aquilo que me convém a mim como sujeito nascido em Mato Grosso do Sul. Eu sou talvez um regionalista pra caramba. Saber de cabo a rabo a história do estado, inclusive ideias minhas que eu tenho a respeito de Mato Grosso do Sul, que são meio malucas, que eu não exponho. Eu fico pensando, cá, com o meu botão, assim como um indivíduo que fica pensando o tempo todo em como reestruturar uma favela e que passa horas no Photoshop fazendo ali a ideia ideal de favela dele, colocando ali escadinhas bonitinhas, arborização, eu tenho a mesma coisa também, imaginando uma cidade planejada para ser capital do estado de Mato Grosso do Sul. Por quê? Uma doença minha na cabeça que eu tenho, maluca. Eu não acho Campo Grande uma boa cidade para ser capital, acho bem afogada. Toda vez que eu vivo ao trânsito da cidade, eu percebo isso. Eu percebo que a cidade não foi feita para ser uma. A cidade de Campo Grande não foi planejada para ser uma cidade além de uma cidade regional. É uma cidade condenada a ser eternamente regional. Não tem região metropolitana, não tem um corpo de influência, como por exemplo Manaus, que não tem região metropolitana, mas tem um rio Amazonas lá. Enfim, questões assim que são bastante pertinentes na minha cabeça e que eu fico discutindo no meu silêncio interno. Aliás, silêncio interno na minha vastidão interna de pensamentos, eu fico discutindo isso daí, mas eu não exponho, porque se eu exponho, eu parecerei maluco, eu parecerei doido falando. É uma ideia que talvez alguém tenha pensado a mesma coisa. Mas não me convém. O que me estranha é o fato de que uma pessoa faz isso com uma favela e não, isso é normal, isso é bonito. Agora, se eu faço isso com relação à cidade planejada, eu nunca tenho pensamento de cidade planejada, tá? Às vezes eu acho que não é tão necessário uma cidade planejada. Às vezes você investir numa cidade que ali está, já é o suficiente. Eu acho que essa cidade no estado de Mato Grosso do Sul seria a Aparecida do Taboado, né? Enfim, mas eu tenho essas idealizações na minha cabeça, tal como o esquerdista também tem, certo? Então, é uma coisa normal. Talvez não é normal a forma como eu exponho. Talvez não é normal o tanto de informação que eu dou em relação ao que eu imagino. Por exemplo, eu imagino a construção de um porto fluvial. Eu acho que uma cidade muito, muito boa precisa ter ali pelo menos um rio, um grande corpo de água, para pelo menos se ter ali um porto, nem que seja um porto fluvial, para ligar ali com a hidrovia Tietê, Paraná, Paraná-Tietê, enfim, talvez isso seja esquisito. Mas, ou não, o cara fez um fio, o sujeito fez um fio, colocando tudo o que ele imagina numa favela perfeita e ideal. E esse sujeito não é um utopista. É estranho, certo? Mas o pior de tudo não é essa crendice de que não, você vai investir dinheiro, você vai reestruturar esses locais e pronto, você vai resolver o problema das favelas. Não faz sentido tanto, porque a visão de planejamento, ela não conforme pensam os estatólatras, os estatoleiros que nós temos no Brasil, que acreditam piamente que você resolve tudo com planejamento estatal. E que, se assim feito, esse dinheiro extraído, sabe-se lá da onde,
emitido, claro, expansão do M2 ali, expansão monetária, por compra e venda de ativos pelo Banco Central, aí você expande a moeda, afins, aí você pega esse dinheiro ali que foi solicitado pelo Ministério, seria qual Ministério? Planejamento? Agora eu não sei qual seria corretamente, mas aí ele destina isso aos municípios para que eles criem projetos para... Qual seria o termo? Qual seria o termo, cara? Qual seria o termo? Não seria gentrificação. Gentrificação seria retirada, inclusive, deles ali com base na melhoria estrutural ali. Você melhora estruturalmente para retirar esses indivíduos de lá. Não, qual seria o termo? Qual seria o termo? Agora não vem em mente, tá na ponta da língua, mas... Ai, caramba, caramba, caramba. Enfim, melhorar ali as condições existentes, tá? Assim, depois que eu lembrar o termo, eu cito. E achando que, pronto, isso você vai resolver o problema da favela. O ponto que eu tenho, que as favelas, elas não são de origem problemática estrutural, elas são de origem problemática cultural, tá? Mas isso eu vou desenvolver mais à frente. Por outro lado, a galera que pensa que não, você vai resolver tudo com bombas, bombardeamento, você vai meter bomba ali, pronto, cara, você vai resolver o problema da favela. Alguém acredita piamente que você construir aquelas coabs, fazer como foi feito no regime militar, o projeto de coabs, aqueles centros de moradia, verticais, prédios ali, você coloca o suburbano para morar lá, aquilo não se torna um subúrbio também? Será que o problema, o que faz o subúrbio não é a estrutura que torna o sujeito suburbano, mas sim as relações humanas existentes lá e a cultura presente? Não há, de fato, forma de dizermos que aquele é o melhor exemplo de cultura presente. Não, aquilo é deterioração da cultura, porque a cidade é formada sobre um centro. Sobre o centro da cidade estão todos os alicerces culturais dessa cidade. Uma cidade como São Paulo tem seu principal teatro concentrado no centro. No centro você encontra as estações de trem, todas elas bem feitas com arquitetura de alta classe. Você encontra na cidade de São Paulo as principais praças localizadas no centro. A Catedral da Sé, que é o símbolo da cidade de São Paulo, uma das catedrais mais lindas de todo o continente americano, está no centro da cidade de São Paulo, não estão nos subúrbios. As cidades são pensadas a partir do centro, e quando não, setores ali muito bem estabelecidos se tornam outros perfis de centro, mas não mais centros culturais, centros financeiros. Serão os que nós chamamos de Central Business District, né? Os distritos financeiros ali presentes das cidades. Em Paris tem o seu, que não está situado dentro da cidade de Paris, mas nas proximidades. Em Moscou tem um que foi construído recentemente por ação do governo. Manhattan é um Central Business District. Em Nova York. O centro do Rio de Janeiro talvez seja o que mais se aproxima de um Central Business District no Brasil. E se forçar um pouco a barra, o setor bancário sul lá de Brasília talvez seja isso daí, por mais que já tem excesso de estado ali, certo, certo. Isso é uma verdade. A gente não tem no Brasil a cultura de um centro da cidade condensada ali com o Central Business District. Não, tudo misturado, centro. Então o centro financeiro se mistura com o centro cultural. A cidade de São Paulo, em tese, era assim até a movimentação da área financeira da cidade de São Paulo, ali concentrada, sair do centro e ir para Faria Lima e ir para a Avenida Paulista. Então a gente tem hoje em São Paulo dois centros ali financeiros, que são os corações financeiros da cidade de São Paulo. Talvez um coração financeiro, que é a Avenida Paulista, e um coração corporativo, que é a Avenida Faria Lima. Enquanto tu tens ali o centro depauperado, centro da cidade de São Paulo, ainda sendo o centro cultural da cidade de São Paulo. Mas eu estou usando como exemplo São Paulo. A gente vai para Buenos Aires, é o caso de Porto Madeiro. Tem Puerto Madeiro ali, Puerto Madeiro linda, maravilhosa. Tem prédios altíssimos. E tem uma questão que é a utilização das águas ali. E, cara, é lindíssimo Puerto Madeiro. Eu só vi por foto. Certo? Mas aí tu vais ao centro, você observa teatros, tem teatros em demasia. Uma grande catedral ali próxima, se eu não me engano, fica próxima à Casa Rosada, não fica? O Congresso Nacional de Buenos Aires é lindíssimo. Tu tens ali o centro político difundido, misturado com o centro cultural. As grandes avenidas, os grandes boulevards ali, lindíssimos, né? Belíssimos. As praças e que nós conhecemos, as praças de Buenos Aires, possuem as estátuas ali, a memória da cidade, com figuras que viveram a história argentina e a consolidação de uma cidade portuária que há um tempo que não deveria ser a capital
do país, mas veio a ser a partir de uma manobra política. Que foi, se eu não me engano, qual que seria a outra cidade? Cara, esqueci, mas fica lá quase ao norte da cidade, lá próxima dos Andes. Enfim. E você observa a vida da cidade ali presente no centro, nos bairros e afins. Só que você não percebe que nas proximidades, se ir rumo ali da região de Porto Madeiro e indo rumo a. Qual que é o nome da região que fica lá, o estádio do River Plate? Pô, agora esqueci. Ficam lá os jardins. É, esqueci o nome. Tu encontras lá o que é chamado de Villa Miséria. Villa Miséria. São as vilas misérias, vamos falar assim do português. São as favelas. Existem problemas de violência lá também, existem também problemas sociais. É feio pra caramba? Também é, bastante. Mesmo em Brasília, que tem aquela coisa planejada, bonitinha, tem um planejamento muito bom. A cidade de Ceilândia foi criada para ser um subúrbio, hoje em dia é um grande centro de moradia e também comercial. Mas se ir um pouco mais ao norte, a gente encontra também favelas lá presentes. E a maior favela do Brasil, se eu não me engano, hoje fica em Brasília. Qual é o nome da favela de lá? Eu esqueci, sinceramente, tá? Eu não tenho ciência do nome da favela de lá. Etc. Mas percebam como sempre o subúrbio é excludente, ele está colocado à margem, ele nunca está colocado ao centro e que as cidades não são feitas para essas. Não há como pensar, vamos incluir aquilo que não foi feito. É um erro. Ao meu ver, ao meu entender, a crença de que a gente vai resolver esse problema das favelas urbanizando-as somente é uma falta de preparo, de entendimento da natureza das favelas e daqueles que as compõem, os humanos que lá estão. São indivíduos que foram levados a morar nas cidades pela ideia e ilusão de mudança de vida, porque no campo não se tinha muita coisa, não se tinha atenção, não se tinha presença do Estado, claramente, e não só não havia problema quanto a falta de presença do Estado, por exemplo, a questão das leis, a questão da violência no campo era muito grande. E assim, até hoje é muito grande, porque tu vais nos interiores, você tem essa ideia de que não, tu podes dormir ali tranquilamente, com a casa aberta e afins, mas não, o nível de violência é muito grande, porque como não tem a vigilância completa do Estado, a polícia demora um tempão para chegar até ti, ver alguém que morreu, afins ali, ver quem foi desgraçado que matou, encontrar o corpo, etc. A ideia mesmo de vigilância é muito maior nas cidades. Por incrível que pareça, paradoxal que seja, as cidades hoje são mais violentas do que foram no passado, de fato. Por quê? Porque se expandiram, aumentou a população. Isso é notório, inclusive os índices provam isso, certo? O Brasil é um país muito mais violento do que era há muito tempo atrás. A gente está falando em contexto de Brasil, mas vamos falar um contexto global, América Latina, talvez. Cara, não tem comparação, certo? Não tem comparação a América Latina hoje com a América Latina de muito tempo atrás. Mas talvez a violência fosse mais normal também, isso é um outro problema. Mas qual o perfil de violência também, né? É, porque não se tinha celular para você assaltar, certo? Não se tinha coisa pra você andar na rua ali com o celular e afins aí, chega um bandido lá, pega, rouba você. Não tinha isso, né? Convenhamos. Então o perfil talvez de assalto fosse outro no passado. Mudou-se muita coisa até então, as dinâmicas das cidades mudaram, certo? E não só isso, a maneira como os indivíduos se portam em cima das cidades mudaram, certo? Então não há essa coerência na crença de que, não, a gente vai mover esses cidadãos aqui que estão morando numa favela e colocá-los para morar ali num prédio que é levantado pelo Estado e vão morar ali, beleza? Não, aí tu crias na prática uma favela vertical. Por quê? Porque não se houve uma transformação cultural daqueles sujeitos ali existentes. Entende o que eu quero dizer? Como que você transforma um indivíduo mudando de local? Você não muda o local, os indivíduos ali, não, só muda o local, mas mantém os indivíduos, não, você faz toda uma mudança, inclusive, sociodemográfica entre a rede qual o indivíduo está inserido. Isso é um problema, porque como que você pode definir o que é melhor para outro sujeito? O Estado é incapaz de fazer isso, tampouco eu seja, tampouco alguém aqui vendo esse vídeo seja capaz de definir o que é melhor para o próximo. Ninguém é capaz de entender a necessidade do próximo por inteira. Quer dizer, se eu pegar um sujeito que vai no terreiro de Umbanda e falar, não, não é melhor que ele vá no terreiro de Umbanda, eu colocar ele obrigatoriamente dentro de uma seita protestante, isso é válido. Eu estaria sendo humanamente correto com o sujeito e arcando, aliás, não, correspondendo às necessidades dele. Cara, sinceramente,
a crença de que você vai construir coabs, e você vai acabar com as favelas dessa forma, e depois metendo bomba, ou nem metendo bomba também, né? Não sei o que pode ser feito ali. É uma ilusão também, certo? Assim como o sujeito achar que você vai pegar dinheiro, vai mudar o local, fazer uma repaginada toda sem mudar a cultura presente lá dentro, também é uma ilusão. Entende o ponto que eu quero dizer? A gente tem hoje no país duas discussões, aliás, uma discussão com dois lados, cujas as soluções apresentadas por ambos são completamente irrisórias, são completamente infundamentadas, são ilusões completas. Primeiro, a crença do urgencismo estatal, de que você vai produzir, fazer coisa do tipo a partir de prédios, levando os indivíduos das favelas para prédios que tenham, como é que é? Como é que é? Acesso a saneamento básico, iluminação, escolas presentes, hospitais. E outra crença é que você vai pegar aquilo que foi feito pela base errática de um processo questionável de modelo de urbanização da sociedade civil brasileira. Foi lá meados dos anos 70, 80, 90 que a sociedade brasileira se urbanizou e colocar esses sujeitos ali morando no mesmo local, ali, mas não, tudo repaginado, mudado, como se o local não fosse se tornar-se favela novamente. Quando eu digo que o problema é cultural e o problema não é estrutural, parte da ideia de que a cultura é anterior à estrutura. Alguns marxistas mais antigos que não leem Gramsci, eles não entendem isso, eles não podem compreender isso. Isso é, eu não sou gramscista, tá? Eu não sou gramscista nem ferrando. Longe de ser, certo? Só que isso é algo notório. Se tu pegas dois indivíduos, esses indivíduos desprovidos de contato com o humano, e você coloca esses dois indivíduos a formar sociedades, certo? Não crescerá que haverá uma estrutura lá já pronta a partir deles em pouco tempo, sem que haja então uma cultura. Por exemplo, como os indivíduos irão se comunicar sem a cultura? Aliás, o próprio processo de comunicação entre eles, por via de uma linguagem comum, por si é a cultura. Ela é anterior à estrutura. Não se há formação de estrutura à medida de que vamos construir aqui uma cabana para que ambos nós sobrevivamos, sem que haja ali uma distinção para com a natureza, pela qual os dois em comum se entenderão como ser, como humanos, e formarão ali uma estrutura a partir disso. Não virá estrutura a partir do nada, e tampouco a ação humana é correlata à cultura, não, uma é anterior à outra. Isso é notório. Quando vais, então, tu criar uma política de reestruturação urbana ou qualquer coisa que envolva a mudança do perfil sociodemográfico de determinado local, ou a culturação, aliás, a mudança cultural e afins, precisa fazer o projeto pensado antes nas pessoas para que depois pense em repaginar o local, pintar, colocar arborização, fazer praça, fazer... Entende o que eu quero dizer? Esse pessoal, eles vivem no mundo da lua. Eles tentam simplificar ao máximo que não é simples e tornar complexo aquilo que por si não é, certo? Enquanto do outro lado, se a gente fazer exatamente o que eles querem, que é meter bomba ali na favela, e etc., nós teremos outras favelas, certo? Apenas vai mudar de local porque não se houve uma transformação cultural. Eu acredito piamente, sem brincadeira, duas coisas que eu posso dizer. O áudio, o podcast, está se propondo a ser mais longo do que eu idealizava. A primeira é que a gente resolve essa querela de duas formas. A primeira é a mais utópica, acho que o esquerdista médio ele vai ouvir, vai ficar maravilhado com a minha ideia. Eu acredito piamente que todo bairro deveria ter, todo bairro mesmo, de cidades médias grandes do país ou cidades grandes, deveria ter pelo menos um teatro, ou pelo menos ali um acesso cultural de fato, mas acesso cultural real. Funk não é cultura, funk não é cultura, tá? Funk é anticultura. Música pop, tipo Luísa Sonza, não é cultura. Investimento de prefeitura em desgraça de show, de Marina Sena, sei lá quem mais que toca essas músicas ruins pra caramba. Não é cultura, não é cultura, tá bom? Rock, o sentido que a gente tem, que não tem aquela profundidade literária ou aquela imersão filosófica, aquele rock básico, cara, aquilo não é cultura, não é cultura, certo? E se até pode ser considerado cultura. E se você pega em relação ao blues, ou sonoridade, afins, mas cara, sinceramente, velho, não é boa cultura. Não é boa cultura, certo? Não é boa cultura. Eu posso desenvolver isso mais à frente em um outro vídeo, em um outro episódio.
Mas enfim, o, se fazer isso, investir de fato cultura verdadeira, pode ser uma saída de transformação da população que vive lá, principalmente dos mais jovens, para que eles passem a entender de fato o que é bom, a beleza, a necessidade da beleza, a necessidade de contemplação da beleza e criar meios de agência para que eles próprios transformem o local. Eles próprios, por meio de agência, mesmo sem recursos, possam ter capacidades mínimas de transformação do local. Essa é a primeira proposta. Não só teatro, não quer dizer só teatro, de fato. E não escolas, tá? Pelo amor de Deus, escola lá incentiva, indivíduo à cultura. Pô, bora parar com essa ilusão. Vamos parar com essa ilusão. Todo mundo aqui passou por escola, certo? Me digam, por favor, alguém aqui que está vendo esse vídeo, comentem aí nos comentários. A escola influenciou alguma coisa a vocês no ponto de vista cultural ou vocês aprenderam mais fora da escola? Eu tenho quase certeza absoluta que todo mundo aqui que tem a compreensão mínima de cultura aprendeu mais o básico do que é cultura de fato na internet do que na escola. Na escola tu podes aprender de fato o que é cultura. Você aprende em teoria, não em prática. O que vai ter de cultura? Principalmente quem passou por escola pública. Eu passei metade do meu ensino fundamental em escola pública, outra metade em escola particular. Ainda assim, mesmo na particular, o que é, cara, cultura de fato? Na prática, a gente aprender a fazer coisinha de EVA lá é cultura, velho. É fazer desenhozinho, fazer desenho aqui o quadro da Tarsílio do Amaral. Isso não é cultura, pô. Tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Enfim. Essa é a primeira proposta, tá? A segunda. Também, claro, a idealização minha também. Porra, poxa, faz cinema em qualquer parte ali, filmes facilmente acessíveis, como era no passado, tá? No passado isso era comum. A gente perdeu isso porque hoje em dia os cinemas estão dentro de shoppings. O indivíduo vai no shopping assistir os grandes filmes feitos por Hollywood, mas não veio o cinema local. Tudo bem que o cinema tá acabando, né? Por conta do serviço de streaming, mas existem meios, formas ainda de se manter isso como uma tendência cultural. É só utilizar muito bem da, como é que é? De uma imersão. O serviço de streaming não vai disponibilizar, por exemplo, uma produção cultural local feita. Tudo bem que a maioria é uma porcaria, né? Vamos ser bem realistas, né? Mas por que não tentar, certo? Por que não tentar? Talvez seja uma idealização utópica demais. Por isso eu proponho a segunda. A segunda, pra mim, é mais efetiva, melhor. Aí depois de feita, aí sim pode se meter bomba no local. Tá. A segunda é desurbanização. Desurbanizar. Cara, não tem sentido. Não tem sentido nós prezarmos ainda por uma sociedade urbanizada se toda a civilização brasileira está se desindustrializando. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá? O Brasil vem se desindustrializando. O setor industrial brasileiro está diminuindo com o passar do tempo. Existe um processo de estagnação do Brasil. O Brasil é um fazendão. O Brasil é um fazendão. Se o Brasil é um fazendão ao olhar do mundo, qual que é o sentido da população viver em cidades? Não faz, certo? Não faz. Salvador está encolhendo a sua população. Todo mundo está ralando o peito de Salvador. Por quê? Porque Salvador não compensa mais, não dá mais para viver uma cidade amplamente violenta, com uma infraestrutura depauperada, corrupção, sujeira a todo canto. Tu vais uma cidade completamente favelizada. Tu vais em Manaus, metade da cidade de Manaus é favela, é subúrbio. Certo? Metade da cidade de Manaus hoje em dia é favela, subúrbio. A mesma coisa em Belém, pior ainda, Belém, a maior parte da cidade é subúrbio. Tu vais em Belém, aquela parte de Belém, qual está do lado do rio, que poderia ser uma parte muito bem valorizada. Qual é o rio que me passa em Belém? Agora esqueci, sinceramente, tá? Poderia ser muito bem valorizada. É cheia de favelas, assim, é o pior perfil de favela ainda. E o pior perfil de subúrbio que tem em Belém, que é o subúrbio sobre as águas. Porque aí tem rato com que urina na água, aí dá leptospirose, vai a criançada brincar na água lá. Uma água tão suja quanto qualquer rio sujo, poluída, de cheio de lixo, de sujeira. É o pior perfil, porque expõe a população à doença. Mas as metade da cidade de Belém é subúrbio, cara. É subúrbio. Qual que é o sentido, então, desse pessoal continuar lá?
não tem oportunidade de emprego em demasia nas cidades. Está se fechando, inclusive, né? O Brasil tem uma taxa de desemprego que está começando aí a crescer. E não somente, a perspectiva futura é que boa parte dos setores de serviços sejam substituídos por seja inteligência artificial, porque vai chegar um momento de que será mais barato tu arcar com uma inteligência artificial do que você pagar um profissional. Cara, empresas ali tem profissionais de RH que ficam recebendo para ficar o tempo todo ali discutindo, falando da vida alheia, fazendo quase nada. Aí esporadicamente faz uma coisinha no dia ali, mas depois não tem nada que fazer. Vai chegar um dia que alguém vai ver e falar, não, é muito caro arcar com o custo de vida desse pessoal. A não ser que apareça o Estado defendendo o Estado, vamos defender o trabalhador. Aí vai obrigar as empresas a continuar arcando muito. Não faz sentido. Porque é inevitável. É um caminho inevitável, né? E muito já se discute já de renda básica universal. A Europa tem alguns locais ali que já começam a discutir sobre renda básica, que para mim é uma aberração, certo? Uma aberração, isso cabe em outro vídeo. Isso é uma discussão que nós teremos mais a fundo daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos se discutirá isso assim de maneira ferrenha. Tá, hoje em dia ninguém dá atenção para isso, mas a gente já vê os efeitos mínimos disso. Tu vais no supermercado, nesses hipermercados aí que a gente tem, tu entras lá, tu encontras é, filas ali já em locais onde que não é necessário presença de um caixa. Perfeito, maravilhoso, né? Incrível. Né? Tu não é obrigado a ficar dando bom dia para uma pessoa que está lá sofrendo. Mas o que eu quero dizer, simplesmente, a ideia de desurbanizar é a que mais faz sentido. Claro, não devemos fazer como um regime de Pol Pot, tá? Pol Pot, ele criou essa ideia de desurbanizar o Camboja. O desgraçado, o canalha, o verme, o psicopata, o imundo, podre, o sujeito que está queimando hoje no fogo do inferno, se Deus quiser, porque um verme desse, um genocida desse, meu Deus, falei a palavra, o YouTube agora vai me ferrar, um canalha desse, um imundo, um desgraçado, podre desse, não deve ser referência a ninguém. Tem quem passe pano, tá? Tem quem passe pano aí, veste camisinha... veste camisa vermelha e fica aí levantando bandeira, defendendo terrorista, defendendo um bandido, defendendo um verme, defendendo o Hamas da vida, defendendo um grupo terrorista aí, demasia. Tá. Tem quem faça isso. E, e assim, a gente não deve dar ouvidos a esse pessoal que defende esse canalha. E crer que, pô, assim, não, a gente vai fazer uma reforma agrária, mas a gente vai aplicar um modelo de desurbanização do Camboja. Isso é um canalha, um verme. Alguém que faça isso é uma pessoa que tem que ser presa. Uma pessoa que tem que ser aí escrachada e detonada na vida pública, talvez, assim, para largar a canalice e tomar vergonha na cara. Não devemos fazer isso, certo? Tampouco a fazer a política de reforma agrária, porque, claro, não adianta a gente falar de mover 1 milhão de pessoas ao campo sem que haja terra para essas pessoas. Acontece que, cara, boa parte das terras improdutivas de latifúndio no Brasil são de vereadores, isso ninguém fala. São dos cânceres que temos na sociedade brasileira. Políticos, no caso, vermes, né? Canalhas, pessoas pilantras aí, imundas e etc., que são vereadoras ali, a gente não sabe por quê. Vereador é o cargo político mais inútil que existe. Não deveria existir tanto vereador. Quantos vereadores existem no Brasil? São mais de 5 mil cidades existentes no Brasil. Imagina o tanto de vereador canalha, vagabundo que existe por aí. É muito, cara. É muito. Em cidade do interior tem isso. Cara, lá é vereador, tem terra vasta. Aí o Estado manda asfaltar justamente as rodovias que dão ligação às terras desses canalhas. Essa é a verdade que a gente tem no Brasil. Certo? Eu não preciso falar também da filiação. Filiação não, qual que seria o termo? Da conexão dessa turma com ou aquela. Vai, seita, meio seita, ordem secreta, que não é tão secreta assim, que neguinho aí, o Brasil foi fundado com a ajuda desse pessoal. Enfim, certo? Fundado não, foi liberto, tornou-se independente com a ajuda desse pessoal, etc. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Aliás, do que eu estou falando. Aí tu vais ver, boa parte das grandes terras do Brasil são desses canalhas aí, são desses pilantras aí. De vereadores que fazem nada, são sanguessugas e parasitas, enfim. Por que não? Inclusive a MST não vai atrás das terras deles, né? A MST vai atrás da terra de produtor normal. Acusa o cara de ser latifundiário, de ter terra improdutiva. Às vezes o cidadão tem sim terra produtiva ali.
Enfim, tá, umas coisas que temos no Brasil. Então, o modelo, inclusive, do MST de reforma agrária proposta não é bom, é uma porcaria também. É uma politicagem pura. Quando retirarmos as políticas da. Paradoxalmente, tá? Quando retirarmos o fator de politicagem das políticas públicas tomadas, talvez o Brasil melhore muita coisa. E também, claro, quando a gente descobrir que é possível fazer determinadas coisas sem ação do Estado também, isso seria maravilhoso. Não teria tanta gente canalha envolvida na resolução de problemas da sociedade civil. Seria perfeito, né? Mas vamos ser bem sinceros, isso é uma utopia mutualista. É uma utopia mutualista. Enfim, então essa é a segunda proposta que eu tenho, certo? Segunda proposta é a desurbanização. Para mim é a que mais faz sentido. Mas o mundo todo ruma a isso. Talvez um tecno-neofeudalismo presente, existente, seja o caminho do futuro, porque não haverá tanto sentido na presença humana em cidades. Excesso de violência. Que você tem com excesso humano em cidades? A atomização das relações humanas, todo mundo é atomizado. A lógica de apartamentalização, vamos chamar assim, o sujeito vivendo num apartamento ali incubado. Algumas tendências existentes hoje, por exemplo, as casas serem feitas de container porque o custo é mais barato, e é um espaço muito diminuto e pequeno, no qual você pode aproveitar o terreno, o tamanho do terreno, e repartir mais esse tamanho do terreno. Aí tu pode transformar cidades em cubículos assim, quase que com formigueiros, né? Inteiros. Existem propostas de cidades aí, mundo afora, na Arábia Saudita, um cubão gigante, um cubo enorme, e a pessoa morando dentro daquele cubo. Imagina a vigilância existente naquele local, o excesso de câmeras em um local 100% planejado pelo Estado, todo canto minimamente planejado, inclusive a questão de movimentação de fluxo humano é planejado pelo Estado. Cara, isso é uma coisa pensada ali nos moldes do George Orwell, né? E eu fiz Brasília até segue um molde semelhante, uma cidade pensada para carro, para pouco fluxo humano. Mas imagine isso ao último nível. É o caso também na Arábia Saudita que tem da cidade The Line. A linha lá na cidade, aquilo dali é o que? Uma arca de Noé dos tempos modernos, feitas, né? Para o que virá. O que virá aí, também cabe a outro vídeo também, mas não, né? Chapelagem de alumínio completa. Mas enfim. A desurbanização é um caminho inevitável. É menos custoso, certo? É menos custoso, envolve mais articulação política, fins para obter terras ali, criar assentamentos, dar assentamentos para o cara lá que está desempregado, o cara que não está fazendo nada. O cara até tem, mas ele vive de subemprego, é pior ainda, né? Porque é uma porcaria. O cara não vai aposentar, certo? Então ele tem a terra dele, já tem alguma coisa, já tem algo de valor. Porque a casa dele vale nada, nada no ponto de vista de produtividade. Enquanto se tem uma terra, tu tens algo. Tu tens o que ter ali, tu tem pelo menos um boi a ter, tem o que alimentar um boi, tu pode ter alguma coisa ali, tendo uma terra, coisa que você não tem, tendo um barracão na favela, certo? Então, haverá mais benefício ao cidadão se houver o segundo modelo. O primeiro, claro, é muito bom também, a proposta de culturalizar. Mas vamos lá, a ideia também de ruralização e culturalização, isso é uma outra coisa que precisa ser discutida. Por quê? A presença da cultura no meio rural é muito mais viva do que dentro do meio urbano, totalmente degradado pela ideia de negligência e marginalização. Se você não está na ruralidade, você não está na margem, porque não há margem, não há centro, certo? Enquanto na cidade tu está distante dos centros culturais. Você está morando lá no resto, na borda da cidade. Aquilo que não foi feito para o humano, não foi feito para você, certo? Ou até foi feito para você, mas para te manter ali dentro e te aprisionar lá como se fosses tu um animal, certo? Aí tu tá lá como um animal, diminuto, a sua insignificância, tratado ali como um verme, por um bando de oportunista, por um bando de canalha também, politiqueiro, um bando de sujeito podre, certo? Não há então romantização em torno a ser relevada e considerada para que nós partamos da crença que é tolerável o sujeito morar numa favela ali. Então, assim, por que morar numa favela tornou-se melhor do que você morar num campo? Alguém me responda, por favor. Ao acesso à saúde básica, afins, beleza, hoje em dia a gente tem carro, a gente tem mobilidade. Talvez seja pior, claro, em questão de mobilidade, mas nada muda em relação, por exemplo, uma hora de carro ou uma hora de busão, de ônibus, dentro de uma cidade totalmente caótica, com risco de você levar um tiro de bala perdida.
Não faz sentido. Sinceramente, tá? O modelo de segurança hoje existente na ruralidade talvez seja até melhor do que nas grandes cidades, entende? Por mais que existe violência no campo, ainda existe, mas no campo, inclusive, você tem a primazia de poder se defender armado, coisa que você não tem morando na favela. Claro, tu não pode nem se armar ali. Como é que vai você ver o Comando Vermelho impor a você alguma coisa na favela? Se tu tá armado também, cara, tu tem o teu armamento lá. A não ser que se eles vão lá com metralhadora, arma de guerra ali pra tirar em cidadão normal, cara. Enfim. Então são essas questões pelas quais. São essas as questões que eu acho sobre a necessidade de nós discutirmos sobre a desurbanização. É uma necessidade real. Pois bem, e o tal do MC Smith, cara, de verdade, o que ele falou me irritou muito. Ele disse que todo mundo tem sonho de morar na favela, Enfim, eu acho que nesse vídeo eu falei, nesse episódio, cara, de podcast, eu falei muita coisa, certo? Eu acho que eu até destruí o assunto em alguns momentos, mas tá muito longo. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, de fato, né? O que nós podemos fazer para não apelar para a solução de bombardear as favelas aí. Ou não criar gastos fúteis e inúteis ali com algo que se tornará novamente favela, se não houver uma mudança humana ali presente. Enfim, eu agradeço muito a compreensão, a paciência de vocês e até a próxima mesmo e tchau.